Boa tarde a todos. Antes de mais dizer que, e no que diz respeito a este espaço onde nós estamos, ou à forma como o espaço está, digamos, instalado, dizer que ao contrário das aparências, e as aparências iludem, como nós bem sabemos, é mais fácil sermos decapitados, não é? Cortarem-nos a cabeça no museu clássico, não é? Tradicional, em que vemos pintura, do que nesta sala, apesar daqui também haver esse risco, não é? E isso tem que ver com esta pequena piada, tem que ver com algumas das coisas que nós fizemos aqui neste workshop e que nós vamos estruturar esta conversa a partir da própria estrutura do workshop, não é? E eu digo isto porque, de facto, quando estamos no museu a ver pintura, o que de facto nos acontece, metaforicamente, mas fisicamente, não é? Fisiologicamente, neurologicamente, é que a cabeça é, digamos, apartada do corpo. Nós deixamos de ter corpo, porque o principal mecanismo que é acionado quando vemos uma pintura, e sobretudo uma pintura do Renascimento, por exemplo, pintura narrativa, com um ponto de fuga, com a perspectiva, etc. Aquelas coisas que sabemos. O que nos acontece de facto é que o corpo deixa de existir, porque estamos a ver só com a cabeça, estamos a ver só com os olhos. A mesma coisa no cinema, quando chegamos ao cinema. Bom, hoje há as pipocas e isso baralha um bocadinho os dados da questão, mas no cinema estamos sem corpo também, não é? Um bocadinho, não é? Chamava ao cinema a psicanálise dos pobres e, de facto, é isso, não é? Quer dizer, o corpo deixa de existir no cinema, temos só o nosso aparelho visual e viajamos aqui dentro, não é? Aqui nesta sala, o que nós temos, de facto, é um conjunto de linhas que atravessa o espaço, é, de uma certa forma, um desenho que está materializado num espaço e quando entramos nesta sala o nosso corpo passa a estar alerta para não sermos decapitados, como eu dizia, por um lado, mas por outro lado porque temos que nos mover, há um sentimento de ameaça, um sentimento de vigilância, não é? Nós duas das companhias que aqui tivemos durante o workshop, nesta sala, foram 2 gatos. E aprende-se muito do espaço a ver gatos, não é? Porque os gatos dominam, de facto, um espaço. Não é? Tudo que o mais ínfimo diferencial do gesto, o mais ínfimo movimento, a mais ínfima transformação, a mais ínfima corrente de ar é sinalizada. Portanto, os gatos são um barómetro muito interessante para perceber como é que há esta hipersensibilidade ao espaço. Esta sala propõe uma hipersensibilidade, não é? Primeiro, para não destruirmos a obra de arte, se bem que não seja propriamente uma obra de arte, mas depois porque nós próprios nos sentimos ameaçados na nossa movimentação normal no espaço, não é? A obra, os objetos interferem connosco, não é? E estamos mais habituados no museu a nos esquecermos do nosso próprio corpo. Estamos muito confortáveis nas nossas deambulações pelo museu, não é? Estamos mais preocupados em não fazer barulho, e muitas outras coisas. Tem que ver com a forma como nos movemos num espaço, mais uma vez, codificado do museu, não é? Portanto, isto era assim uma primeira introdução. O Maurício já disse que optámos por fazer aqui a conversa, de facto, depois de alguma hesitação, exatamente porque o espaço como está é muito não só muito inabitual, como coloca várias questões que são próprias do que nós fizemos aqui no workshop. Nós vamos fazer uma conversa mais ou menos em ping-pong, que é algo que estamos a adiar, esse confronto, e não encontramos nenhuma mesa. Vamos fazer em ping-pong, mas relativamente lento, ou seja, eu vou fazer uma primeira introdução, depois o Django faz a intervenção mais longa e depois então entramos em diálogo os dois e em diálogo também convosco, não é?
Há vários participantes aqui do workshop e acho que é interessante nós podermos partilhar algumas das experiências, portanto eu não vou monopolizar muito o tempo. Este workshop, a que chamámos Linha, articula com uma exposição a que chamámos a importância da linha. A exposição tem a particularidade de não ser uma exposição. É o conjunto de peças que está mostrado ali embaixo, no piso térreo. Não é uma exposição porquê? Não é uma exposição porque uma exposição tem regras próprias. Isso ficou bem claro com as várias instalações que o Django mostrou do seu próprio trabalho durante o workshop, durante as várias fases, as várias etapas do workshop. Esta intervenção, vamos chamar-lhe assim, esta instalação que o Django propôs no piso térreo, é menos uma exposição e mais uma soma de fragmentos, de peças que não se articulam propriamente entre elas, mas que propõem uma espécie de começo. E esse começo é o quê? Ou era o quê? Era justamente a proposta para um workshop, um conjunto de workshops, um conjunto de sessões que não veio a acontecer no formato que inicialmente em 2010 tínhamos previsto por várias contingências, mas que aconteceu agora, num modelo mais curto. A exposição não estava montada ainda quando fizemos o nosso workshop, mas ela informou de várias formas o trabalho que fomos fazendo. Grosso modo, o workshop dividiu-se em 3 etapas, vá lá 4, mas 3 mais importantes, em que discutimos 3 questões que acompanhámos de exercícios. A primeira tinha que ver com o desenho. Bom, o desenho, já perceberam, foi o centro deste workshop. O desenho é algo que nos une há bastante tempo. Eu e o Django temos vindo a dialogar há vários anos. E o desenho é o território comum de diálogo. E a primeira sessão do workshop esteve dedicado ao desenho enquanto formato diarístico, chamámos-lhe de diário, não é? O diário tem um registro intimista, confessional, secreto. Nós fazemos o diário para nós próprios, não é? Um registro do cotidiano, etc. Está normalmente associado a um formato pequeno e a uma economia de meios também e a uma rapidez, digamos assim, não é? De registro. A segunda etapa do workshop foi dedicada ao desenho enquanto processo de transferência, de transmissão. E aí abandonámos o lápis enquanto ferramenta privilegiada e trabalhámos com o papel químico ou com o papel vegetal para criar este processo de transferência de uma superfície para outra. Nós discutimos muito essa questão do desenho enquanto forma de transmitir. Isso deu lugar aos trabalhos que temos aqui nesta sala mais pequena, que estão, sobretudo, expostos no chão, como um contínuo, uma espécie de tapete, não é? Os diários estão encerrados sobre eles próprios, em cima de um banco, naquela sala, porque têm, de facto, um cariz mais secreto, mais íntimo. Ainda na segunda sessão, na transmissão, na transferência, há 2 outras coisas importantes de dizer. O desenho é, de facto, a primeira forma, é a primeira linguagem, vá lá, ainda íntima, ainda interior, mas autonomizada, que nós, enquanto seres humanos, temos, não é? Há, assim, um conjunto de coisas que se vão sucedendo e depois o desenho surge e não se percebe bem porque é que surge. É totalmente misterioso. E assim como surge, desaparece. Normalmente desaparece quando as crianças chegam àquela fase em que adquirem a linguagem verbal, não é? A linguagem escrita, e adquirem esse péssimo hábito de ir à escola, que é, de facto, destruidor para essa espécie de, eu não diria inocência, porque o desenho não tem nada a ver com a inocência, mas essa espécie de emergência no sentido de vir à superfície e também emergência no sentido de ser uma coisa que não pode ser contida, não é? Que é o desenho enquanto primeira linguagem. E, de facto, muitos de nós que
temos filhos, ou que temos sobrinhos, ou que já não nos lembramos tanto do nosso próprio desenho, mas quando vemos o desenho acontecer é absolutamente espantoso, não é? A terceira ação do workshop demos-lhe o mote, vá lá, de projeção. E projeção tem que ver com esta capacidade que o desenho tem de se projetar no tempo e no espaço, não é? Bom, esta é muito fácil de compreender também, porque todos nós percebemos, todos nós conhecemos a importância que o desenho tem em várias disciplinas, como a arquitetura, por exemplo, não é? O desenho enquanto projeto, não é? Primeiro há um projeto e depois há uma concretização. Ou, por outras palavras, a concretização já está no projeto, não é? E então o que trabalhámos foi uma coisa, foi o que temos aqui. Estes 4 conjuntos de desenhos que estão na parede, em cada uma destas paredes. Foi um trabalho já coletivo, depois das 2 primeiras sessões individuais, foi um trabalho já coletivo, de projeção da folha de papel para o espaço, ou seja, tornar o espaço a folha de papel, ok? E o que fizemos foi, para abrir ou fechar o todo, como preferirmos, houve este último registro, que é este registro de tornar a linha concreta, tornar a linha física, e é uma linha contínua que liga por fragmentos, mão na mão, por testemunho, vários dos desenhos e vários dos pontos no espaço, não é? E é esta linha que criou esta dificuldade, ou esta nova experiência do espaço. Portanto, estas foram as etapas que levaram aqui, não é? Antes de passar a palavra ao Django, dizer que o que nos interessava, e o Django falará sobre isso de forma muito mais apropriada do que eu, o que nos interessava era mais perceber o desenho não enquanto forma artística, enquanto coisa artística. O desenho é muito mais do que isso. Muito mais do que a pintura, por exemplo, que é já um ato cultural. O desenho é mais um ato de constituição individual. Percebemos isso, recuarmos à infância. Tem que ver com o conhecimento do mundo, tem que ver com o conhecimento de nós mesmos no mundo, etc. Portanto, o que nos interessava era o desenho enquanto articulação, enquanto forma de ligação, não é? E desse ponto de vista, a exposição ganha uma total circulação entre o espaço de cima e o espaço de baixo, e provavelmente conseguimos ler de uma forma mais clara, depois daqui estarmos, aqueles fragmentos que estão lá em baixo, e conseguimos ligá-los, aqueles fragmentos, enquanto propostas para desenhar, não é? Mais do que enquanto desenhos acabados, ok? Já voltaremos certamente a isso, mas eu passava a palavra ao Django agora. Buenas tardes. Como de costumbre vamos a hacerlo Nuno en portugués y yo en castellano. Primero que todo, como correctamente se dice, pero yo diría primero que nada, agradecerle a Mauricio y a Cecilia por su generosidad, y sobre todo agradecerles por mantener una idea viva durante todos estos años, y sobre todo el camino que ellos han escogido, que es el camino del contenido, el camino del conocimiento, y del conocimiento que no es para unos pocos, sino un conocimiento que puede ser extendido, y un conocimiento que se puede aplicar a digamos, una función más social. Y es de eso que prácticamente en eso nos centramos. Nuno, que aprovecho también para darle las gracias a Nuno por mantener un diálogo extenso y un interés tan sostenido durante todos estos años, sobre todo con el tema del dibujo, que es un tema polémico, es un tema
de no valor. Es una zona, digamos, si vemos el desarrollo del mercado del arte en los últimos años, el dibujo quizás es la Cinderella, la cenicienta de todas las artes. Es lo que se valoriza menos dentro del contexto sobre todo del mercado del arte. Y Nuno y yo, partiendo de diferentes puntos, hemos compartido esta pasión por el dibujo que, digamos, no es solo relacionado con el arte, sino también con una manera de ver la vida y una manera de existir. Esto parece una cosa muy críptica, pero no, en realidad no lo es. Y es un plan de ser, es un plan de regresar a cosas muy sencillas, a cosas muy elementales, donde nosotros como artistas tenemos la posibilidad de pensar y de crear con una economía mínima de recursos, sin embargo con una complejidad en el pensamiento y en la reflexión. El workshop que hicimos es prácticamente ese viaje, el viaje desde el individuo, desde la posición ensimismada, desde esa posición de intimidad al individuo y su aporte al colectivo. Y partiendo de ese inicio, o sea, viendo el primer ejercicio como una especie de diario y llegando a esta sala donde estos hilos fueron el resultado del trabajo conjunto, o sea, cada uno de los participantes seleccionó un elemento que le interesaba dentro de la sala y hizo viajar este hilo. Por lo tanto, quizás yo vería la experiencia del workshop como una introducción, solo una introducción al tema de las posibilidades del dibujo. Sería muy ambicioso decir que llegamos a resultados, y esa es la gran ventaja de trabajar con Porta 33, donde no hay una exigencia de resultados, sino más bien es todo un proceso. Y un proceso que yo diría en este caso es un proceso limitado en el tiempo, un proceso corto, donde las introducciones que Nuno y que yo posteriormente hice de mi trabajo, para mí constituyen la base de lo que hemos hecho. Es sencillamente abrir un paréntesis y un signo de exclamación sobre el tema de tomar conciencia sobre las posibilidades expresivas del dibujo. La exposición o la presentación, mejor dicho, de mi trabajo, de mis reflexiones en la planta baja, es sencillamente, como decían un núcleo que serían como gatillos. No sé si estos se entienden en portugués. ¿Sí? De esta misma forma. Es la misma palabra. O sea, eran como sencillamente gatillos. Estos fragmentos se iban a convertir en la esencia de un workshop mucho más extenso. Y ahora en retrospectiva, porque esto fue planeado hace 4 años, en retrospectiva a mí me gusta pensar de que esto es un workshop, o sea, el workshop que se pensó hace 4 años existe hoy en mi memoria como un workshop utópico, una cosa que pensamos realizar y estructuramos de una manera, y que obviamente, como toda utopía, tiene un momento de frustración y un momento de encuentro con la realidad, donde el plan es frustrado por un grupo de condiciones. Pero refiriéndome al plan que inicialmente del workshop, era un plan que involucraba
diferentes disciplinas, digamos tomando como modelo, casi tomando como modelo el modelo de la Bauhaus, donde el arte no existe como una disciplina pura, sino como un elemento aplicado, como puede ser la ciencia, como puede ser la arquitectura, el cine, la fotografía. Y la idea de nosotros era mezclar todas estas disciplinas en una experiencia que terminaría como una experiencia de conocimiento más que una experiencia, digamos, puramente artística. Por lo tanto, como ven, la presentación de la primera planta es una presentación totalmente fragmentada, porque es a través del fragmento que yo veo muchos de mis planteamientos. Es este fragmento que nos permite reflexionar y nos permite ver la realidad no como una masa única, sino como un grupo de factores y elementos que conforman una totalidad. Y desde ese punto de vista, coincido con la teoría de Foucault y la teoría de la fragmentación de la historia. O sea, no es algo que... no es una cosa nueva ni una cosa innovativa desde mi punto de vista, sino que es una manera de ver o de analizar y reflexionar acerca de la realidad que a mí me interesa mucho. Empezando por la entrada de la sala, y vemos esta serie de dibujos encontrados, que son una serie de dibujos que le pertenecieron a un estudiante de arquitectura, y son unos dibujos fechados en el 1890. Y a mí me interesa mucho este tipo de dibujo porque incluye dos elementos. Uno, la sorpresa clásica de encontrarse algo, o sea, la maravilla esa de encontrar algo que uno no busca. Y después cuando encuentro este cuaderno y veo que en este cuaderno hay dos posibilidades. Una, la perfección o la búsqueda de la perfección a través de la manualidad, y que se ve en la geometría y en los dibujos geométricos que son, digamos, el centro de la página. Pero hay otro elemento muy interesante para mí, que es la firma y la fecha de cada uno de los dibujos. Assinatura y a data. Hay como un encuentro de dos cosas. En esa escritura, en esa forma de caligrafía, hay una especie de romanticismo y una especie de belleza que sin embargo en la parte geométrica no existe, aparentemente no existe. Y fue precisamente ese encuentro entre estas dos cosas que a mí me hace empezar a ver, digamos, la búsqueda de la perfección en una especie de romanticismo. El ejercicio que estaba relacionado con esos dibujos era un ejercicio que iba a estar relacionado con el dibujo encontrado. O sea, ese dibujo que es un dibujo que podemos encontrar de la niñez, o es un dibujo que le ha pertenecido a nuestra familia, o es un dibujo que sencillamente encontramos por otras razones. Y encontrar, digamos, empezar a analizar los valores que ese dibujo encontrado nos revela. La serie extensa de 20 fotografías con estas marcas de radio incorporadas a cada uno de estos fragmentos, para mí ilustra quizás el sentido, digamos, es la parte más obvia de lo que yo quería hacer, porque en esta fotografía es donde nosotros entendemos el valor de un fragmento. El fragmento no es lo que está dentro del formato, sino lo que está fuera.
O sea, es esa memoria, esa conciencia nuestra de lo que existe fuera del formato que nos hace, en ese momento que nosotros nos damos cuenta de que falta algo, es que realmente podemos llamar una cosa un fragmento. Y estos fragmentos de vistas aéreas tienen una complejidad muy grande, sobre todo en el trabajo de línea. Y si vemos si nos referimos, por ejemplo, a los ríos como la primera frontera geopolítica que se establece en los mapas, o sea, digamos en las zonas continentales sobre todo, y a partir de este razonamiento de la línea que divide y que establece áreas en un territorio, a mí me interesaba empezar a ver, a empezar a atribuirle nuevas lecturas a los mapas y comenzar a hacer algo con mapas. Eso sería la segunda etapa de ese workshop imaginario. Una tercera etapa constituida por fragmentos de mobiliario y fragmentos de objetos que iban a estar incorporados o que iban a estar relacionados con dibujos. O sea, eso, digamos, toda la parte esta de casi al final de la sala, de la pared a la derecha, a la izquierda, donde están estos fragmentos de madera con dibujos suspendidos. Y empezar a ver, digamos, el dibujo y la proyección como un elemento privado, como algo que le pertenece a la historia familiar. Y en un tercer ejercicio, en un cuarto ejercicio, sobre todo esta especie de escultura de piso donde hay una pila de papeles con un papel extendido que se llama la importancia de la línea. Establecer la línea como un punto de ruptura de las retículas y de las estructuras clásicas que todos conocemos, así sean sociales como políticas. Estos papeles donde esta línea transversal ocurre son papeles que son modelos y formas de compilar conocimiento y de archivar conocimiento. En esta especie de escultura la línea atraviesa transversalmente y adquiere un valor también tridimensional. Por lo tanto, yo quería en esta especie de workshop imaginario llegar al final de los ejercicios con este planteamiento de la tridimensionalidad de la línea como manera de enfrentarse a las retículas y a las formas sociales o políticas o económicas de cada uno de los participantes. Repito, o sea, la parte que a mí más me interesa de esta presentación no es una parte de resultado artístico, sino el inicio de el conocimiento. Y en esas vertientes, o sea, en ese tipo de trabajo, Nuno y yo hemos estado trabajando permanentemente desde el momento en que nos conocimos, porque también hay una parte muy didáctica y pedagógica donde el dibujo tiene una importancia relevante. Y desde esa perspectiva hemos estado trabajando en varios workshops y especialmente en un proyecto que Nuno concibe de una especie de universidad de verano que se llamó Mobile Home, y donde también el dibujo, invitando a varios artistas, diferentes artistas, constituyó el centro del trabajo nuestro. No sé si tú quieres hablar de esa parte pedagógica también. Muito rapidamente, porque talvez fosse interessante abrir a conversa, para não ficar só e eventualmente para falarmos de alguns dos elementos desta sala, capitalizando o facto de estarmos na sala, não é?
muito rapidamente, bom, o projeto é o que é, mas há duas ou três questões interessantes. Uma delas é o nome Mobile Home ou Mobile Home enquanto caravana, não é? Enquanto casa nómada. E o facto de termos criado esta espécie de escola de arte que não tem paredes, não é? E que é acionada pelo encontro, não é? Digamos que as escolas, as universidades têm este cariz bastante pesado e são um bocadinho instrumentos de poder, não é? E de representação de poder. E a ideia era justamente criar um projeto educativo, mas que não fosse constituído pela casa, pelo edifício, mas mais pelo encontro. E pronto, depois, um dia eventualmente podemos falar sobre esse projeto, mas foi o que se passou aqui, quer dizer, o encontro é que digamos, aciona o diálogo e aciona a vontade de fazer coisas, não é? Eu talvez, antes de abrir propriamente a conversa, chamasse a atenção para aquela que é talvez uma das mais enigmáticas, eu até diria, até porque ela não foi consensual, isso é interessante, e uma das mais perturbantes intervenções neste espaço, que é este diaporama, esta projeção de imagens que passamos, que atravessam o espaço e atravessam as linhas e que se projetam em cima de um conjunto de desenhos, não é? De alguns deles, e a geometria variável, às vezes apanha uns, outras vezes incide sobre outros, etc. E por outro lado é a luz que faz com que os desenhos possam ser vistos, não é? Não foi consensual porque, obviamente, é uma intervenção sobre aquilo que nós achamos ser um espaço absolutamente intocável, que é o espaço do desenho, não é? Mas que é o espaço do desenho enquanto forma de expressão individual. Mas, se nós entendermos que estes desenhos foram feitos já num processo coletivo de trabalho e como elementos para constituir uma linguagem comum, não é? Aí já percebemos melhor porque é que eles se tornam o suporte para a imagem ou são acionados pela imagem sobre eles, não é? E percebemos melhor esta contaminação. E esta estratigrafia, não é? Estes estratos uns em cima dos outros, era um bocadinho isso. As imagens que nós usamos, quase todas, sem exceção, quase todas, são imagens que passámos no workshop, porque nós fazíamos sempre uma primeira intervenção com imagens e falávamos. E são imagens, todas elas, que têm que ver com esta ideia, com esta progressão que o desenho foi tomando na nossa narrativa, a narrativa que nós aqui criamos. Ou são desenhos de artistas, ou são retratos funerários, como isto é, os chamados retratos do Fayum, do Egito sob domínio romano, no século I e II, que eram basicamente retratos feitos para a escuridão, porque eram retratos feitos em vida, mas para acompanharem os mortos. Muitas vezes eram a cabeça da múmia, não é? Como vêm, eram colocados na múmia. A questão que, por exemplo, estes retratos levantaram é esta: porque é que fazemos imagens para a escuridão? Não é? Portanto, aí coloca-se também a questão de a visão exterior, a visão retiniana, a visão física e a visão interior, que é uma projeção de algo. Depois este desenho, que eu acho um desenho muito curioso, era sobre este desenho que eu queria falar, que é o desenho de um psicanalista, não é o desenho de um artista. Um senhor chamado Ernst Mach, austríaco, e que desenhou-se a si próprio. Lembrem-se agora do desenho, não é? Aquilo que ele faz é desenhar, é uma espécie de autorretrato, sem espelho. Um autorretrato com espelho é a mesma coisa que um retrato, não é? Porque é um face-a-face, não é? Como havia um face-a-face nos retratos atrás. Porque havia um pintor que fazia aqueles retratos, se bem que os retratos fossem para a escuridão, para acompanhar o morto. Este autorretrato é um retrato sem espelho, é um retrato sem rosto. E coloca uma questão
é essencial que porventura só podia ser colocada por um psicanalista daquela maneira. O retrato é relativamente, o desenho é relativamente pobre, quer dizer, mas é muito rico em termos de questionamento. Aquilo que ele faz é desenhar-se a si próprio, uma representação de si próprio, o que ele consegue ver do próprio corpo, não é? Isto para mim parece-me decisivo quando nós pensamos uma exposição, o espaço de uma exposição, quando pensamos a arte, quando pensamos uma série de coisas. E temos ontem falava-se um bocadinho, ontem na conversa que fizemos, havia uma questão que sobressaía, que era, se para percebermos uma exposição temos que perceber tudo, ou temos que ter um substrato cultural, uma cultura vastíssima. E eu acho que a boa resposta talvez seja este desenho. Lembram-se do que ontem falámos, que é, se nós não nos conseguimos conhecer a nós próprios, muitas vezes durante a vida toda, se não conseguimos ter uma imagem global de nós próprios durante a vida toda, como é que, quer dizer, ok, nós podemos argumentar, somos o que há de mais familiar para nós próprios e também o que há de mais estranho. Isso é verdade, não é? Porque temos esta coisa que é termos um exterior, uma exterioridade, e também temos uma interioridade, e andamos entre aqui uma coisa e outra, não é? Mas esta coisa completamente enigmática, e como se diz em bom português, que estamos de barato, que nos conhecemos a nós próprios, fica logo posta em causa quando vemos este desenho, não é? Que é um desenho de um psicanalista, portanto alguém que pensa sobre a mente humana, não é? Que é, de facto, nós não conseguimos ter uma visão conjunta, global de nós próprios. A não ser que usemos um espelho, mas mesmo usando um espelho é um bocado difícil, não é? Vemos todas as partes do nosso corpo. Portanto, eu acho que isto é uma metáfora muito forte e não pode ser só uma metáfora. É como o eclipse da Lua, não é? É como, não é? Isto tem tudo, estas coisas estão todas ligadas. O que é que conhecemos de facto? Não é? O que é que vemos? O que é que conhecemos do que vemos? E o que é que conhecemos daquilo que não vemos, não é? E portanto, este espaço, só para voltar ao espaço, tem essa coisa que é, agora perdi-me ali no labirinto, que é o facto de haver uma ação de perturbação sobre a vivência do espaço que se liga diretamente à nossa própria experiência, à experiência do nosso próprio corpo, por exemplo, num ambiente que é um ambiente, por definição, eu diria misterioso, ou codificado, ou críptico, para usar uma palavra que o Jung usou, não é? Porque nós, quando entramos numa exposição, sobretudo, mas não só, esse também é um equívoco, de arte contemporânea, não é? De arte que ainda não vimos, que não conhecemos, de coisas novas, como se conhecêssemos, por exemplo, a pintura flamenga, onde o Martinho tem a felicidade de estar todos os dias, de conviver, como se conhecêssemos aquelas coisas, como se por serem coisas do século XIV ou do século XV, do século XVI, nos fossem sensíveis, não é? E, portanto, esta questão do espaço era uma questão muito importante para nós, que é como é que nos movemos num espaço que não conhecemos e como é que tomamos consciência de nós próprios nesse espaço. Portanto, eram um bocadinho essas questões que estavam inerentes ao próprio workshop, não é? Porque o desenho tinha a forma como trabalhámos aqui o desenho, não pusemos um modelo nu no centro da sala e tudo a desenhar um modelo nu, que também é um exercício interessante, mas é sobretudo um exercício de representação dentro de códigos académicos muito estritos, não é? Normalmente havia um mestre com uma varinha para dar umas cacetadas na mão quando o traço não era como ele foi, não é? Não foi isso que fizemos. O que fizemos foi utilizar o desenho de outra forma, como um processo, de facto, de autoconhecimento e não de representação do mundo, de representação exterior do mundo, quero dizer, não é? Bom, eu não sei se agora não seria propício abrir o debate. Eu acho que já há aqui várias questões que podem ser faladas e eu pedia-vos um esforço de interação, não é? Que não haja medo de colocar questões, não é? Ou de fazer afirmações. Acho que a Luísa já está com vontade de fazer uma primeira intervenção. Do que a Maria estava a dizer. Como? Eu estava a rir do que a Maria estava a dizer. Ela disse que era melhor ela nunca ter ido para a escola. Na escola, em relação ao desenho, tanto a condicionaram e de tal forma mais académica de fazer a representação do desenho e que ela se sente sempre em confronto com isso.
isso e tem outras preocupações. Eu acho que a Maria podia ter dito isso em voz alta e eu acho que teria toda a razão. Eu acho que sim, quer dizer, é totalmente pertinente essa é uma questão bastante complexa, que é escola ou não escola, não é? No fundo é um bocadinho, no nosso vocabulário, equivale um bocadinho a dizer cultura ou equivale um bocadinho a dizer civilização e selvageria, cultura ou... Eu acho que sim, que a escola está completamente baseada em pressupostos errados, falsos, completamente invertidos e o desenho sinaliza justamente isso, porque dou-vos 2 ou 3 exemplos. Logo desde a pré-primária, não é? O jardim de infância, o desenho é uma forma de ocupar as crianças, não é? Põe-nos uma folha de papel à frente e pronto, e as criancinhas... Como se o desenho fosse algo que pudesse ser imposto, não é? Como se fosse algo que pudesse ser imposto. E, portanto, há logo uma primeira distorção, que é, vamos fazer um desenho, ok? Portanto, um gesto de autoridade. De um modo geral, depois, os desenhos que agora se dão nas escolas são desenhos já feitos. Já repararam? São desenhos, sim, fotocopiados, que são desenhos de linha, com espaço interior, e as criancinhas têm que... Eu digo as criancinhas ironicamente, digo as criancinhas do ponto de vista do educador, não me interpretem mal. As crianças têm que preencher o desenho. Portanto, exatamente, isso significa o quê? Que já se está a impor limites. E impondo esta linha, esta questão da linha, a linha enquanto limite, estamos a dizer, se o traço sai fora da linha, estamos a transgredir, estás a transgredir, portanto é dentro da linha que tens que fazer. Depois há uma terceira questão, isto eu estou a dar exemplos muito soltos, que é a assinatura do desenho. Normalmente os professores ou pedem às crianças para assinarem os próprios, ou assinam os próprios professores sobre o desenho, o nome da criança. Ora, isto é uma espécie de tatuagem que se inscreve não no papel, mas na pele, no corpo da própria criança, não é? Porque o desenho é um prolongamento do corpo e dos afetos, não é? Portanto, há assim um conjunto de coisas, há, digamos, um manual que podia ser aqui feito sobre o que constitui essa prática completamente errada, pedagógica. Se fosse só isso já não era mau, pois ainda há tudo que tem que ver com encerrar as crianças numa sala de aula, obrigá-las a estar sentadas tanto tempo quando elas naquela altura deviam estar... Bom, isso são outra coisa. Mas sim, mas isso é muito interessante, porque... Agora, outra coisa também é verdade, o desenho, enquanto processo... Porque nós estamos a ver o desenho só no papel, mas há outro tipo de desenho, que é... As crianças começam logo uma criança começa logo a desenhar, ou seja, começa a desenhar com o corpo, porque... aquilo que chamamos design, por exemplo, é isso, não tem que ver com isso, quer dizer, com este gesto de necessidade, não é por acaso, este gesto de articulação, não é por acaso que a primeira coisa que a criança procura é o seio da mãe. Isso tem que ver, é já uma forma de expressão, já é a boca, não é? Isso tem que ver com uma articulação, tudo é ligação, não é? Subir uma escada, dar um passo, gatinhar, são formas de apreensão do mundo que têm que ver com o corpo, são projeções do corpo. Portanto, o desenho que nós falamos não é o desenho só sobre o papel, é o desenho enquanto forma de expressão individual. Se ninguém intervém, eu vou continuar a falar. Já vi isso. Há uma história que eu acho que é muito bonita, de uma artista chamada Berta Ehrlich, que estudou no Arco e que se tornou professora no Arco também. O Arco é uma escola de arte independente, onde o Nuno, por exemplo, esteve. E a Berta fazia um exercício de modelo nu, porque no Arco ainda se faz modelo de nu. E eu acho que é bom modelo de nu, quer dizer, se pudesse desenhar cavalos também era ótimo, porque é muito difícil desenhar um cavalo, porque é tudo ao contrário do nosso corpo, não é? Mas era muito interessante, porque o que a Berta fazia, as primeiras aulas eram a modelo ou o modelo vinham, de modo geral era uma mulher. É mais bonito desenhar mulheres do que homens, quer dizer. E não é. Sim, mas bom. Mas o que a Berta fazia, para tornar ainda mais difícil o desenho, era a modelo sentava-se no meio
de uma roda, não é? Sentavam-se em roda as pessoas, vestida, e as primeiras sessões eram... A Berta pedia para que as pessoas falassem com o modelo e vice-versa para se conhecerem aquela pessoa. E aquilo que nós pensamos ser a intimidade máxima, o nu, não é? O nu, não é intimidade máxima quando se trata de desenhar o nu. É a distância máxima, não é? E o que a Berta fazia era isso. Eu acho que só uma mulher podia fazer isso. Isso também é bonito, que é... Vamos conhecer primeiro esta pessoa na intimidade. Bom, e depois o desenho era incrível, não é? Porque já estava feito o desenho nu, já não era preciso desenhar, não é? Sempre achei isso muito forte, ¿no? No, yo estoy ahí. Además, cuando existe la voluntad, una cosa es lo que la escuela, una cosa es esa escuela, ¿no? Y la imposición de la estructura esta clásica de encierro de la escuela, ¿no? Pero eso es, y cuando ya tú decides por tu misma persona, en casa tomar un papel y hacer un dibujo sin que nadie te obligue a hacer un dibujo, esa es digamos lo que es como hacer el pacto definitivo con, no sé si es con Dios o con el diablo, ¿no? Pero en ese momento en que tú por tu misma voluntad decides hacer un dibujo, y hablamos en el workshop de la idea de la memoria y la idea de transmitir esa voluntad de nosotros de dar testimonio de lo que vemos y lo que no vemos. Y en ese sentido, Nuno hablaba mucho de esta idea de la memoria y el arte como una forma de establecer una conexión con esa memoria. Pero el carácter educativo, digamos, ese carácter formativo, es una cosa necesaria. Eso es necesario. Es como esas cosas, es como el dolor ese que uno tiene que pasar, ¿entiendes? Pero la parte más radical del proceso educativo, para mí, desde mi punto de vista, es la parte donde la voluntad le gana a ese orden. Y nosotros, o sea, de frente a un papel, sin tener a un profesor y sin tener a nadie que nos diga qué hacer, exigimos hacer. Y exigimos entonces dar testimonio. Esa es la parte más, quizás más, donde yo veo el arte desde el punto de vista más entusiasta, porque no es, cuando vemos un dibujo aislado, no significa absolutamente nada. Y lo que significa en la trayectoria de un artista es esa multiplicidad de obras que hace de un dibujo un momento en la trayectoria del pensamiento y la obra de un artista, porque es como cocinar un día, ¿no? O sea, cocinar un día no vale, o sea, tienes que cocinar todos los días para realmente decir yo soy un cocinero, ¿no? Soy una gente que se dedica igual. A mí me parece que con el proceso educativo sería y es por eso que, digamos, las formas convencionales del dibujo relacionadas con la educación son tan válidas como las formas no convencionales. Digamos, el estudio de la naturaleza, el estudio de la figura humana, el estudio del dibujo al natural, son cosas tan necesarias como el dibujo informal o el dibujo psicológico o el dibujo experimental. O sea, no hay... después que hemos estudiado, después que nos hemos enfrentado a esas limitaciones, que somos capaces de crear. O sea, de otra manera, en la creación, si vemos toda la experiencia desde que uno nace hasta que uno muere como una especie de creación, sería la cosa más aburrida del mundo. O sea, entonces todo es crear, ¿no? A mí me parece que tiene que ser, y esa es cuando cada ejercicio que hicimos, utilizamos varios formatos
uno al inicio, el diario, un formato mucho más pequeño, mucho más reducido, un formato más íntimo. Y después saltamos a un formato un poco más grande, pero los límites siguen siendo eso. O sea, podemos hacer un dibujo o esa obra total que es un dibujo gigantesco, es una idea magnífica, y al final los límites siguen siendo los mismos, que son los límites del conocimiento nuestro y de nuestra sensibilidad, que ocupan kilómetros o ocupan centímetros. O sea, esa es la... não sei. É isso. Faz-me lembrar aquela história do Jorge Luís Borges, não é? Que dizia que naquelas invenções que uma determinada civilização tinha chegado a um ponto tão sofisticado de representação da cartografia, não é? E do mundo por essa via, que tinha criado um mapa que fazia à escala 1 para 1 com o território, não é? Portanto, é isso, essa questão. O que é que nos serve um mapa à escala 1 para 1, não é? Que encaixa verdadeiramente, não nos dá conhecimento nenhum sobre o mundo, não é? Essa história da escala é muito interessante. Muito bem. Muito bem. Bueno, muito obrigado a todos e até à próxima.